Santo, nós te adoramos. Pai, nós te queremos. A tua presença que nos fortalece, a tua presença que nos põe de pé. Nós nos rendemos a ti nessa noite. Declaramos que todo peso, toda opressão, todo jugo na nossa vida, nos nossos ombros, vai embora em nome de Jesus. E que a glória do Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que a tua palavra nos fortaleça nessa noite. Que a sua palavra nos leve mais além nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus está conosco. Amém, queridos? O Senhor, Ele tem os olhos colocados em nós, ainda que nós pensemos, imaginemos que Deus não está nos observando, que Deus não está nos vendo, ainda que nós pensemos que a nossa vida está seguindo, às vezes parece que no piloto automático, né? Que o carro da vida está andando, que as coisas estão simplesmente acontecendo, mas isso não é verdade. Deus, Ele está observando a vida de cada um de nós. E o doloroso na vida é que Deus quer que nós façamos parte do processo com Ele. Seria tão fácil se Deus tomasse as decisões para nós, não seria? Se Ele pegasse, se Ele fizesse. Muitas vezes a gente ora até com o coração puro: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Às vezes diante... Abaixa um pouquinho o fundo aí, Brunão, está alto. Às vezes diante da compra de uma coisa, da tomada de decisão de uma situação, no emprego, na família, a gente fala: Deus, de coração, faz a tua vontade, não a minha. E a gente queria que Deus aparecesse para nós no meio da madrugada e falasse: meu filho, stand up, você vai fazer isso. Não seria mais fácil? Mas Ele quer que nós queimemos neurônios para que possamos participar do processo administrativo da nossa vida com Ele. E se errarmos na vontade dEle, a gente vai se dar mal. E o complexo é esse sistema de Deus. Mas nós podemos lidar com isso muito bem, se nós colocarmos a nossa vida na dependência de Deus. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Sobre a dependência dEle. As 4 estações da vida: conhecimento versus sabedoria. E quando nós vivemos assim, nós vamos passar momentos onde nós vamos ter que exercitar uma concentração muito grande para perceber o que Deus quer. E às vezes nós vamos achar que estamos fazendo tudo certo, e quando nós nos dermos por nós vamos ver que fizemos tudo errado. Mas no final da caminhada nós vamos conseguir entender que mesmo quando achamos que estávamos fazendo tudo errado, na dependência dEle, Ele alinhou a nossa vida. Eu me lembro que no ano de 2000, eu me casei, finalzinho de 2000. E no princípio de 2001, eu recebi uma palavra de Deus. E essa palavra não me sai do coração. Era uma tarde, eu não sei se era sábado ou domingo, estávamos eu e a Dani em casa. E tinha um louvor do Koinonia, que falava assim: eu voarei alto como as águias, acima das nuvens. E no meio daquele louvor, eu lembro que o Silvério Pérez era o ministro. Era um CD ao vivo, naquela época daquele CD bolachão, né? Bolachão não, bolachinha. E aí estava na onda das ministrações ao vivo. E no meio do louvor, o Silvério falava assim: esse ano, diz o Senhor, eu te levarei para a terra dos seus sonhos. Um lugar de cura, um lugar de paz, uma terra de plantar e de colher, a terra dos seus sonhos. E nós estávamos passando um momento na nossa vida muito doloroso, porque Deus estava nos tirando da terra que nós amávamos muito, da nossa igreja, onde nós crescemos, aprendemos muita coisa, começamos a namorar e nos casamos, tínhamos muitos amigos ali, temos amigos daquela época até hoje, e Deus estava nos arrancando, e estava doendo demais. E quando Deus falou isso comigo: esse ano eu te levarei para a terra de cura, eu estava doente. Eu falei: meu Deus, esse ano Deus vai curar tudo, vai me levar para uma terra maravilhosa.
E de fato, em março de 2001, eu me mudei da cidade que eu morava, Belo Horizonte, para São Paulo. E quando nós nos mudamos para São Paulo, eu falei com a Dani, yes, São Paulo é a terra de cura, lugar de paz, de plantar e de colher. Só que isso tudo para mim, para ela, sempre falava no que tange ao espiritual, ao ministerial, ao congregacional. Essa sempre foi a motivação da nossa vida. Só que lá em São Paulo, a gente trabalhava e acabava comendo McDonald's no final da noite. E eu não tinha tempo de ir para a igreja. Foi um período muito complicado, porque na minha vida, pela primeira vez, eu me vi numa rotina que eu não tinha tempo de ir para a igreja. Eu cresci dentro da igreja, domingo, terça, quinta, sexta, criança até a minha idade adulta. E ali naquela época, nós começamos a trabalhar ali em São Paulo, dentro de um contexto ministerial, mas não era congregacional. A gente trabalhava com a banda, com música, então era muito show, muita gravação, muita coisa, e passava meses eu não ia em nenhum culto. E aí a gente falava que a gente ia na Bíblica da Paz, mas a gente só passava lá uma vez por mês, ou às vezes quase virava 2 meses, a gente não ia na igreja. Aí eu falei com a Dani, esse negócio não está certo, essa não é a terra. Eu não quero plantar no físico, eu quero plantar no espiritual. E o tempo foi passando, e se passaram 3 anos, e o contexto não mudou, a gente não se afastou da presença de Deus. Mas não era nada do que a gente sonhava. E eu falei, Deus, essa palavra, eu recebi aquele dia, ouvindo aquele CD, mas tinha alguma coisa errada, eu não ouvi direito. Essa palavra não era para mim. O tempo passou, nós voltamos para BH, eu falei, então BH é a terra. Mas não é esse ano mais, já é 2004. E aqueles conflitos dentro de mim, aquilo que a nossa inteligência nos confronta o tempo todo. Porque o processo de Deus, ele não está limitado à nossa inteligência racional, mas ele é expansivo à inteligência espiritual. E passaram-se os anos e não aconteceu como eu achei que ia acontecer. Resumindo a história, porque ela é grande, em 2011 eu cheguei em Gileade. E quando eu cheguei em Gileade, eu falei, essa é minha terra. Essa é terra de cura, bálsamo da cura. Lugar de plantar e de colher, vamos trabalhar para Deus. E as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a vivenciar situações em Gileade que eu nunca tinha vivenciado. Eu tive certeza que essa era a terra, mas eu estava com um conflito dentro de mim. A palavra está no tempo errado, porque Deus falou que esse ano 2001, são 2011, se passaram 10 anos, tem alguma coisa errada. E eu fiquei encucado com aquilo, pensando. E um dia, logo quando nós estávamos chegando aqui em Gileade, numa dessas idas e vindas de Belo Horizonte para cá, nós nos mudamos para cá, e aí a gente estava lá, e a gente vinha para cá e voltava para lá, e nós fizemos um gabinete com o apóstolo. Eu lembro que o apóstolo colocou a visão de Gileade na minha mão, falou assim, leva e lê. Eram umas folhas grampeadas, né, com a visão da igreja. E aí eu falei, Dani, vai lendo em voz alta dentro do carro, e eu vou dirigindo, e a gente vai lendo a visão da igreja. E a Dani começou a ler. Eu lembro que nós estávamos ali na subida da 2, passamos ali o Viana, estava começando a subir a serra, e aí a Dani leu um parágrafo assim, aos 15 de dezembro de 2001, é fundada a Igreja Evangélica Ministério de Gileade. Eu meti o pé no freio do carro, joguei para o acostamento, sem exagero, falei, qual é a data? 15 de dezembro de 2001. Qual foi o ano que Deus me deu a palavra? 2001. Aí o Espírito Santo falou, não estava errado. O ano era 2001. Esse ano eu te levo para a terra de cura. Quando Gileade foi fundado, você já estava conectado nela em espírito. Essa era a sua terra. Só que precisava de 10 anos no seu racional para você conseguir captar o que no espírito já estava revelado há 10 anos. Eu não errei. Você é que errou na sua percepção. Eu falei, eu não deixei de ouvir, eu ouvi a Deus. Esse conflito entre a sabedoria de Deus e o conhecimento humano, muitas vezes limita a nossa fé. Nós construímos maquetes para colocar o projeto de Deus dentro. Nós construímos caixas para encaixar o projeto de Deus dentro. E quando a coisa não acontece na nossa visão, da nossa forma de interpretar, nós achamos que Deus falhou. E o que acontece é que nós perdemos a fé e a convicção.
Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias, mas ele pode ter sido criado em 7.000 anos, amém? A Bíblia diz que Jesus vai governar 1000 anos sobre essa terra, mas ele pode governar um dia, amém? Porque a percepção é de Deus. E nós, para que possamos discernir os propósitos de Deus, nós temos que viver na dependência de Deus, queridos. 10 anos eu amarguei a frustração de achar que eu não tinha ouvido Deus, ou que eu tinha ouvido errado, ou que aquela experiência com o Espírito Santo foi coisa da minha cabeça. Mas 10 anos depois, Deus me revelou o que Ele estava falando naquele dia. Porque para Deus o Espírito e o físico não são limitáveis, nem limitados. Ele vai muito além do que os seus olhos podem ver. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você quer viver no propósito de Deus, amém? Você quer viver a glória de Deus, amém? Então saia do lugar que limita a sua visão. Abra os olhos do seu coração, porque Deus está trabalhando quando você não consegue perceber. Entregue seu coração para Ele e diga: Pai, a minha inteligência é limitada, mas eu quero a sua sabedoria na minha vida. Eu quero dizer para você, o sonho de Deus na sua vida não está atrasado. O propósito de Deus na sua vida não foi ultrapassado. A glória de Deus não te abandonou. Deus está com você agora. Se você acredita nisso, glorifica o Senhor. O nosso problema é que a gente quer racionalizar Deus. E a gente tem muita dificuldade de entender a frase de João: o homem não recebe nada que do céu não lhe for dado. É por isso que a gente manipula situações para chegar no lugar que a gente quer. É por isso que a gente briga com pessoas, porque a gente acha que o visível é o que determina a nossa vida. Eu quero te dizer, meu irmão, quando o sonho de Deus for se realizar na sua vida, Ele te arranca de onde tiver que arrancar e te planta onde Ele quiser plantar. Ele gera o que tiver que gerar para colocar na sua mão. Se o propósito de Deus para a sua vida for que você jante com os amigos do seu bairro, depois de 5 dias de morto, Ele te deixa morrer, fica 4 dias na sepultura, depois do 4º dia Ele te ressuscita, como Ele fez com Lázaro. Se você confia nessa palavra, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Ei! Rebalabalabaxê. A gente tem que aprender a abrir os braços e confiar no Senhor. A gente até se entrega para Deus quando nós conseguimos ver alguma coisa que nos dê uma referência. Tem uma enquete teatral que eu gosto muito, que é de uma menina contracenando com Jesus. E aí Jesus fala com ela: solta o corpo que eu vou te segurar. E Jesus está atrás falando com ela: solta o corpo que eu vou te segurar. Aí ela vai caindo, ela põe para trás. Aí daqui a pouco ela solta o corpo e Jesus segura ela. Depois de um tempinho nessa coisa, Jesus passa para frente dela, e agora Ele está aqui. Aí Ele fala com ela: solta o corpo. Ela fala: não, mas você está na minha frente. Aí Ele: não, solta o corpo. Ela solta o corpo para frente. Ele: não, solta o corpo para trás. Aí ela fala com ele: eu não consigo confiar. E aquela enquete termina assim. Nós até nos lançamos em Deus, queridos, quando nós temos uma referência de governo e de controle. Mas perder o controle, a gente tem muita dificuldade. E olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Marcos capítulo 12, versículos 1 e 2. Marcos capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse texto ele é normalmente utilizado, Marcos 12, 1 e 2. Ele é normalmente utilizado para revelar e ilustrar Jesus, os judeus, Deus mandando seu filho. Mas hoje nós vamos analisar esse texto em uma ótica um pouco diferente. O texto diz assim: então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe. Sebe significa cerca viva.
cerca de plantas vivas. Não é cerca de pau ressequido, morto. É uma cerca de planta, tipo trepadeira, essas coisas assim. Então a tradução melhor ali fica: cercou-a com uma cerca viva. Cavou um lagar. Lagar é lugar de pisar uvas, para fazer o suco da uva. E edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos seus lavradores, para que deles recebesse o fruto da vinha. Jesus está ilustrando um lavrador, uma vinha, um dono, uma vinha e lavradores. Isso está falando da obra de Deus, do Evangelho de Deus. Mas a ótica que eu quero tomar agora é da vida, da sua vida. E qual é essa ótica? A sua vida é a vinha. Amém? Deus é o dono da vinha, da sua vida. Amém? E o lavrador é você. Ok? Deus plantou a vinha, te deu a vida. Colocou uma cerca viva. Proteção viva. Cavou um lagar, o lugar de preparar o produto. Edificou uma torre, o lugar de vigiar contra os predadores. E ele vai voltar para buscar, não a vinha, mas o fruto da vinha. Tem uma modulação. A vinha já é dele. Qual é essa vinha? A nossa vida do Espírito. A que gera a nossa vida psicológica, emocional e física. Amém? Então é dele. Mas ele quer buscar um fruto. Esse fruto é a associação dessa vida. É alinharmos o que recebemos do Espírito com a realidade humana que temos, para produzirmos um produto bom. E o que um lavrador tem que saber fazer com uma vinha plantada? Um lavrador que vai plantar uma vinha, ele tem que saber plantar, mas ele já recebeu a vinha plantada. O que ele precisa saber é lidar com as 4 estações do ano. Porque quando eu tenho uma planta para cuidar, essa planta, para que não morra, ela precisa ser cuidada. E a forma que eu cuido de uma planta no verão, não é a mesma forma que eu cuido de uma planta no inverno, que não é a mesma forma que eu cuido de uma planta no outono, que não é a mesma forma que eu cuido de uma planta na primavera. E a sua vida é essa vinha, e você é esse lavrador. E para que você possa lidar com a sua vida, você tem que saber discernir as estações da vida. Todos nós queremos viver no verão, queridos. No verão tem calor para nos aquecer. No verão o céu está aberto. No verão as cores são vivas. No verão vamos para a praia relaxar. Alguns de nós podemos estar no verão aqui, mas nós precisamos ter sabedoria para lidar com o verão. Se nós não temos sabedoria, nós vamos ser irresponsáveis, nós vamos menosprezar e ignorar a nossa dependência de Deus, porque as coisas vão bem. É no verão que muitas pessoas se afastam da presença de Deus. É no verão que muitas plantas ficam ressecadas, porque não são irrigadas como devem. E lembre-se, essa vinha da sua vida é espiritual. Como você rega a sua vida no Espírito? Oração, leitura da palavra e jejum, vida devocional. Então no verão da sua vida tenha sabedoria, discernimento, dependa de Deus para que Ele possa te levar em meio aos triunfos a ter uma vida dependente dEle. Mas depois que passa o verão, vem o outono, as folhas caem, tudo começa a ficar meio cinza, há um sentimento de impotência,
as águas não vêm mais, começa a ter uma certa sequidão. No outono, o lavrador precisa saber trabalhar a planta, e você precisa ter sabedoria para trabalhar a planta da sua vida no outono da vida. Se você esperar que a sua vida fique florida no outono, você vai se frustrar. Existem épocas na nossa vida que os sonhos não se realizam, que as promoções no emprego não vêm, até as notas nas provas não são muito boas. Existem épocas na nossa vida que os nossos sentimentos estão meio nublados e cinzas. Isso acontece com todo mundo. E nós não podemos ser hipócritas e no outono dizer: não, eu estou vivendo o verão. Se eu estou vivendo o outono da minha vida, eu tenho que saber trabalhar a minha planta no outono. E no outono o lavrador vai saber, é tempo das folhas caírem, mas a planta não morreu. Há esperança para você. O livro de Jó diz o seguinte: a esperança para a árvore cortada, ainda que o seu tronco no chão de velho venha cair, ao cheiro das águas brotará. Se você está vivendo o outono da sua vida, não se desespere, não fique com a mente no verão. Ei, o verão passou. E se você não soube trabalhar a sua planta no verão, você não armazenou para o outono, você está desprovido de força. Mas espere no Senhor, Ele está participando da sua vida no outono. Você terá um novo verão. A nossa vida é feita de ciclos. Mas o verão não são os piores dias. O outono não são os piores dias. Os piores dias estão no inverno. E o inverno é uma estação da vida. Salomão disse: há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. O inverno é o tempo de choro. O inverno é o tempo de afastar dos abraços. O inverno é tempo de frio. O inverno é tempo de impotência. O inverno são os piores dias. E todos nós passamos pelo inverno da vida. O nosso mestre Jesus de Nazaré passou pelo verão no lago de Genezaré, multiplicando a pesca maravilhosa. Passou pelo verão multiplicando pães e peixes, curando cegos e paralíticos. Mas o Senhor Jesus passou também pelo inverno no Getsêmani, quando ele chorava e os seus discípulos dormiam. E ele disse: a minha alma está entristecida até a morte. Mas ele sabia que o inverno não era o fim. No inverno nós precisamos ter resiliência. Tem uma frasezinha de um filme infantil, Procurando Nemo, que eu assisti uma vez, que eu achei muito interessante. A peixinha que tinha amnésia, Dolly, disse: quando tudo estiver difícil, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Quando você estiver no inverno da vida, meu irmão, minha irmã, continue a nadar. Deus está no inverno também. Lembre-se, você é o lavrador. Saiba trabalhar essa planta. Muitas coisas que você não pode imaginar estão acontecendo no inverno. Certa vez nós fomos em uma vinícola, eu e a Dani. E quando nós chegamos naquela vinícola, nós olhamos por um lado, era inverno. E a maioria dos lados da vinícola era muito grande, muitos pés de uva estavam secos. Mas tinha um
que estava verde e com os brotinhos saindo no caule seco. E a pastora Dani ficou maravilhada, ficou como quem sonha. E ela olhou e falou: meu Deus, está cheio de brotinho. E eu, como o galã, cheguei e falei: fica lá, vou tirar foto, vou filmar. E nós estávamos lá admirando a natureza. Aí a responsável técnica da vinícola, era uma visita orientada, se aproximou de nós e falou assim: vocês estão achando lindo os brotos saindo do galho seco? Aí a Dani falou: eu estou achando lindo. Aí a responsável disse assim: esse lado da vinícola é o lado que pode me gerar o maior prejuízo. Eu achei aquilo estranho, mas eu fiquei calado, né? O homem sempre deixa a mulher perguntar. Aí a Dani falou: a pergunta que não quer calar, por quê? Ela disse: nós estamos no inverno, saímos do outono, e os piores dias do inverno ainda virão. As piores geadas, as mais baixas temperaturas. Ela lá em Bento Gonçalves, lá perto da divisa do Uruguai, lá embaixo, frio, você lembra, né? E ela falou assim: os piores dias ainda virão. E esses brotos que já saíram no caule deveriam estar se fortalecendo dentro da planta, porque no inverno não é tempo da planta brotar, é tempo da planta se fortalecer por dentro. Mas como essas plantas brotaram, quando vier a pior geada, elas podem não suportar, e como estão fracas ainda, elas podem morrer. E quando chegar a primavera, o tempo de frutificar, elas não vão frutificar, porque elas saíram do caule antes do tempo. Aquilo me ensinou uma grande lição. Existe um tempo na sua vida que você precisa sofrer calado, porque quando você não tem palavras e só gemidos, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. O agricultor precisa saber que tem um tempo que não é para frutificar. Mas quando o agricultor não tem sabedoria, ele quer frutificar toda hora. Ele quer fazer tudo a todo tempo. E tem momentos que os frutos são fracos. Eles não vão aguentar chegar o tempo do verdadeiro fruto. É o momento que eu leio muitas pessoas quando chegam para mim e dizem: pastor, eu estou pronto para o meu ministério, eu estou pronto para fluir, e não acontece. Eu não sei o que me impede, eu tenho vida santa, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, mas nada acontece. Os milagres não chegam, as orações não são respondidas, as oportunidades não vêm. Se essa é a sua situação, discirna a sua estação da vida. Você pode estar no inverno. Se aqueça no esconderijo do Altíssimo. Descanse à sombra do Onipotente, porque esse fruto está fortalecendo. As flores não são geradas na primavera, e as plantas que frutificam também não frutificam na primavera. As flores são geradas no inverno, e os frutos são gerados na primavera. No inverno, eles só nascem na primavera. No tempo do silêncio, no tempo da dor, os frutos estão sendo gerados. E quando o céu cinza se dissipar, a temperatura fria e gelada começar a aquecer, os pássaros voltarem a voar, os galhos das árvores vão começar a fazer folha, 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 folha. A primavera chegou, e daqui a pouco vira a primeira quinzena da primavera e os frutos começam a sair. E quando os frutos estiverem prontos, apontando para amadurecer, vem o verão, o céu se abre mesmo, o calor está forte, os frutos estão grandes, o tempo de cantar chega. Aplauda, Senhor. Aguenta, meu irmão.
Segura essa onda. Qual a qualidade do fruto você quer? Você quer um fruto raso? Você quer um fruto humano? Você quer um fruto da razão? A minha razão me disse que a palavra era para 2001. Mas os invernos demoraram, os outonos, as primaveras, os verões, viraram ciclos após ciclos, e 10 anos depois o fruto começou a aparecer. É assim na vida de todos. A nossa vida é feita de estações. Não se iluda. Cristianismo não é farra, não é festa. Jesus não é um bilhete sorteado de loteria. Cristianismo é vida verdadeira, que nos prepara para uma festa que não acontece na terra, mas nas regiões celestiais. Esse é o objetivo. O dono da vinha espera que você, lavrador, possa discernir a estação. Porque, como eu disse no começo, ele cavou um lagar, ele ergueu uma cerca viva, e ele pôs uma torre. Ele deu todas as ferramentas para os lavradores trabalharem. A torre para vigiar contra os predadores. Você tem vigiado a sua vida? Você tem vigiado as tentações que vêm no verão, as tentações que vêm no outono, as tentações que vêm no inverno, as tentações que vêm na primavera? Você tem uma torre, a palavra de Deus. Suba nela todos os dias. Você tem uma cerca viva, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito está te cercando, mas se você quiser meter o facão na cerca e atravessar o limite, ele não vai te impedir de fazer isso. Mas quando você passa o facão na cerca e atravessa o limite, a brecha fica aberta, o predador pode entrar, e o objetivo dele é destruir a vinha, a sua vida. Mas quando você faz tudo isso, se previne, vigia, fica no limite da vida da cerca, discerne as estações, rega no verão, protege no outono, espera no inverno, é humilde e paciente, até que a primavera gere os frutos. Os frutos viram fortes. E quando o fruto vem, você não come. O fruto é a uva, e o dono da vinha abriu um lagar. E sabe o que é que você faz? Coloca o fruto no lagar e pisa o fruto. E pisa o fruto. Sabe o que é isso? A verdadeira humildade. Eu tenho tudo, mas nada é meu. Importa que ele cresça e que eu diminua. A ambição da psicologia e da razão humana é fazer do ser humano exaltado no pódio. A sabedoria do Espírito amassa o fruto que te exalta, para que do seu fruto saia o líquido doce, para glorificar ao Rei dos Reis. Porque o dono da vinha não vem buscar o fruto, ele vem buscar o produto.
viver todas as estações, porque no verão só a gente é soberbo, mas quando a gente conhece as outras estações e sabe lidar com cada uma delas, a gente desce ao nível da humildade. Só tem unção quem foi processado. Quando não foi processado, pode ter retórica, pode ter empatia, pode ter inteligência, pode ter aparência, pode ter tudo, menos unção. Porque unção é o produto da vinha, é o ciclo fechado. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode aplaudir o Senhor? As estações da vida não são para te fazer sofrer, embora no processo você sofra. As estações da vida são para te fazer indestrutível, porque você tem sabedoria para lidar com cada uma das estações. Não tem mágica, gente. Não tem firula, não tem história. A vida é dura. Tem momentos de alegria. A vida tem semeadura que nos leva a tudo. A vida gera colheitas que não são para ser depositadas nessa terra. Essa vida é espiritual. Quando Jesus vier passar na sua vinha, ela vai ter o suco, o vinho saboroso, o vinho cheiroso, o vinho que agrada o coração de Deus. Um dia Jesus vai vir te pedir conta da vinha. E se você falar com Ele: Senhor, eu não reguei no inverno. Senhor, os brotos saíram antes do tempo, eu não podei. Senhor, eu não nutri a cerca porque ela é viva e as feras entraram. Deus vai ouvir todo o seu discurso e Deus vai te perguntar a segunda vez: cadê o vinho? Ele te deu tudo, você só precisa discernir. E para discernir, você nunca pode usar a sua razão, mas você tem que depender de Deus. Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Com esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações, nós saímos do controle. Perceberam? A tribulação gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança. 4 estações: verão, outono,
inverno, primavera. Verão, outono, inverno, primavera. Vai ser sempre assim. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Quando o amor de Deus foi derramado no meu coração, vem dele para mim, eu começo a perceber com os olhos dele. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos. Vamos ler comigo? Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Com o amor de Deus derramado no seu coração, você vai discernir as estações que Ele te leva. Porque se fosse depender de nós, a gente só ia viver de verão e primavera. É ou não é, igreja? Mas quando Ele muda a estação, Ele te fala, é por um propósito. E Ele dá sabedoria ao sábio. Mas antes, Ele já derramou o seu amor no seu coração. E Ele te fez indestrutível, com discernimento entre sabedoria e conhecimento. Se você quer ser um ser humano assim, aplauda, glorifique, se coloque de pé, em nome de Jesus. Se essa palma é para Jesus, ela pode ser mais forte. Aleluia! É Ele que te dá essa sabedoria, é Ele que te dá esse entendimento, é Ele que te leva nesse caminho. Pode diminuir as luzes. Ele que te fortalece no tempo da dor. É Ele que te coloca de pé quando tudo cai ao seu redor. Vamos louvar, queridos. Ah, meu amado, você só precisa discernir. E para que isso aconteça, o amor dele já foi derramado no seu coração. Você só precisa se mover nessa fé e acreditar que Ele não te abandonou, e acreditar que Ele não desistiu de você, que Ele não deixou o carro da sua vida descer desgovernado pela ladeira. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Leve seu coração à presença de Deus. Agora o Espírito Santo está ministrando o seu coração. Deixe Ele trabalhar dentro de você. Deixe Ele consolidar. Deixe Ele selar. Deixe Ele salvar o arquivo. A palavra foi ministrada, ela está movendo-se dentro de você. Mas agora o Espírito Santo vai consolidar isso aí. Não se disperse. Não se desfoque. Você está em alguma estação da vida. Alguns aqui estão no inverno doloroso, sozinhos, desprotegidos. Mas o Senhor quer te dizer, está te dizendo nessa noite: eu já te dei força para passar, meu filho. A primavera vai chegar, mas ela é só mais uma fase. O objetivo está com o que você vai fazer desse fruto. Alguns estão no outono, outros estão no verão. Independente da estação, a planta deve ser trabalhada.
por ti.